Hoje eu converso com o Jackson Arcanjo, ele que é aluno da mentoria em vinhos e vai contar pra gente a sua trajetória no mundo dos vinhos. Ele que voou, assim, começou no mundo dos vinhos e voou, já começou a estudar e já começou a conhecer mais. Muito legal a história do Jackson, saiu do vinho suave para os vinhos secos e ele vai contar pra gente como que ele fez essa transição. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aguardando o Jackson chegar aqui pra gente começar. Lembrando que estão abertas as inscrições para você participar da Jornada do Apreciador de Vinhos, um evento que vai acontecer agora entre os dias 8 e 13 de agosto. Tem link para você se inscrever aqui na bio do Vinho Todo Dia. Tudo bom, pessoal? Boa noite, boa noite. Aguardando o Jackson chegar aqui para a gente iniciar essa live de hoje. Tudo bem? Boa noite. E a Jornada do Apreciador de Vinhos vai acontecer agora entre os dias 8 e 13 de agosto. São 4 vídeos especiais, mais 2 aulas de degustação ao vivo. Funciona a degustação virtual, sim. Você vai providenciar os vinhos que a gente vai pedir e você vai acompanhar com a gente junto com o professor Jenny Tartar, sommelier Jenny Tartar, o passo a passo da degustação. A gente vai fazer análise visual, olfativa, gustativa do vinho. Você vai começar a aprender essa técnica que é realmente maravilhosa. Deixa eu chamar o Jackson, colocar ele aqui para dentro dessa live. Jackson, vou te mandar uma solicitação aí, você aceita e vem conversar comigo, tá bom? Jackson Arcanjo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aê, venha. Aqui, aí, tô começando a ouvir. Boa, amor. Agora só vira essa câmera pra mim. Isso, só virar essa câmera, Jackson. Aê! Pronto. Agora sim. Ficou bom? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo maravilhosamente. E você? Pronto, que bom. Também, tranquilo, tá perfeito. Ah, que bom, então. Primeiro, boa noite. Obrigada por você ter vindo aqui conversar junto comigo. Vai ser um papo muito Boa. bacana, tenho certeza. Ótimo, também dar boa noite a vocês, a todos que estão aí. Agradecer também a você a oportunidade de estar comentando, tá falando, né? Tá falando sobre vinho, que é que nós mais gostamos, A gente gosta, né? Fazer o quê? com certeza. Muito bom. Jackson, queria que você se apresentasse, falasse de que lugar você está falando, se você quiser dividir com a gente a sua profissão também, e já engata assim, de como que o vinho entrou na sua vida, em que momento você falou assim, nossa, eu gosto disso aqui. Pronto, vamos lá. Como sabe, Jackson, né? 42 anos, casado, né? Há 15, 2 filhos. Sou militar há aproximadamente 20 anos do Corpo de Bombeiros, né? Venho de uma família de comerciantes, né? Essa é assim minha Um apresentação de resumo forma bem mais resumido. bem simplificado, né? Tenho como formação de graduação química, né? Me formei, tenho 12 anos de formado pela Universidade Federal do Estado da Bahia, né? E a questão do vinho, né? Para mim foi até uma surpresa hoje eu estar tão envolvido, né? E gostando tanto de estar me aprimorando, né? Como eu comentei no áudio, eu nunca fui um consumidor de vinho até 3 anos atrás. É muito recente, né, E essa sua história, né? foi. Sua história com vinho, ela é muito recente, né, assim. É recente, assim, eu não tinha nada contra o vinho, mas não era um apreciador. Talvez por eu não ter ao em volta de mim consumidores de vinho, Certo. né? Uhum, Né, a referência sempre foi meu pai, que era sempre cervejeiro, né? De plantão. uhum. E eu aprimorava muito pela rosca, pela vodka, né? Entendi. Até que um colega vizinho, né? De nome Dayan, começou a trazer vinho pra gente beber. Eu falei, rapaz, vinho é um negócio elegante, né? Que a gente tem temos a impressão, e é verdade, que vinho é um tipo de bebida a ser consumida de forma mais elegante, de forma bonita, né? De forma primorosa.
Falei, tudo bem, vamos continuar experimentando. E que tipo de vinho que ele levou? Você lembra quais foram os seus primeiros Lembro, vinhos? lembro, lembro até a marca. Ele trazia um Quinta do Morgado. É fã do Quinta do Morgado, né? Aquele vinho bem Entendi. docinho, suave. Sim, Eu, de sim, vez em quando, cruzado. tomava aquele velho pérgola que todo mundo, quando começa, adora aquela doçura, né? Uhum. Mas aí a gente, rapaz, eu começava a beber e dizia assim, ó, será que esse vinho realmente é bom? Vou começar a olhar, vou começar a ver outros vinhos, né? E aí chegava no mercado, opa, um vinhozinho aqui, vou pegar. E senti diferença, né? Muita diferença. No Aí você já pegou um paladar, vinho seco. peguei vinho seco. Não fiz processo de Hum, transição, né? Não fiz processo de transição. Mas as pessoas falavam, o pessoal que consumia vinho, a gente lia, a gente via, o vinho bom é o vinho seco. Por quê? O gosto não é tão agradável assim no início. Mas vou insistir. E aí eu comecei a insistir, comecei a pegar gosto pelo vinho, né? E falo assim, você começa a gostar ainda mais de vinho quando você começa a procurar conhecer o vinho. Quando você começa a estudar também, você começa a saber um pouco mais. Isso aí você aprende a gostar ainda mais de vinho. Porque a gente começa a aprender a gostar dos vinhos certo para as devidas oportunidades. Eu enxergo assim dessa forma, né? perfeito. Então, assim, veio a pandemia, Aham. E você lembra qual as... foi esses primeiros vinhos que você comprou? Que uva que era? Se era vinho tinto lembro, lembro, mesmo? lembro, lembro. Assim, geralmente a gente vai, como a gente não conhece, não conhecia, né? Sim. A gente ia buscar o que mais tem na prateleira. E geralmente aqui no Brasil, que você chega nos mercados, o que mais tem é Cabernet Sauvignon, é Carmené, né? Um Merlot, é o que mais tem. E aí, na minha vaga lembrança, eu acho que foi um Cabernet Sauvignon, né? E a gente acaba bebendo sem saber com que harmoniza, sem saber horário. Para a gente que não, na época que não conhecia realmente, era a qualquer hora, era com qualquer comida. Então, se não desse certo, a culpa era do vinho, Entendi. né? E aí você assim, foi lá no supermercado total e se arriscou mesmo, né? Comprou um vinho Me arrisquei, seco e foi ver comprei o vinho. o que que era e gostou, sentiu estranho nesse No início, início, assim, no provou um, início tinha deu eu não vontade de gostei comer muito. outro. Foi, no início eu não gostei muito, mas eu insisti. Eu falei, não é possível. E aí eu peguei, eu lembro que acho que a segunda garrafa foi um Carmené. Hum, E aí o Carmené tem um pouquinho mais de leveza. uhum. Aí nesse momento eu pensei, rapaz, então, vinho seco, uvas diferentes. Então, alguma coisa tem a mais aí. Se uva é diferente, os sabores são diferentes, a forma dessa adstringência que ele tem, né? É diferente. Pronto. Aí eu percebi naquele momento que, principalmente a Carmené, que tem muito aqui no Brasil, vindo do Chile, né? Principalmente, ela é um pouco mais leve do que Cabernet Sauvignon, mais fácil de beber para quem está começando naquele momento. Pelo menos os que eu peguei. Não tinha conhecimento de barrica, não tinha conhecimento de envelhecimento, nem de terroir, nem de mais nada. Mas simplesmente achei que naquele momento o Carmené era mais leve para beber do que o Cabernet Sauvignon. E aí comprava um Carmené, comecei a comprar outro Carmené e fiquei no Carmené por um bom tempo, viu? Só do Chile. Geralmente era o que a gente mais acha no mercado, Basicamente. né? Aham, Assim, aham. maior demanda e mais acessível. Uhum, sim. E mais acessível, porque a gente, quando está no início, a gente fala, não, a gente se pergunta por que um vinho é tão caro. Não vou pagar 100, R$ 200 numa garrafa de vinho, né? Porque você não aprecia, a gente não aprecia no início, a gente não dá o valor porque a gente também não conhece tanto, não sabe por que ele é tão caro. E vamos para aquele mais barato, Eu aquele que tem também. mais. Isso, né? Na minha época também, eu lembro que eu não.
eu não achava que fazia sentido mesmo comprar um vinho muito caro se eu não entendia. Eu falei assim, então esse aqui tá ótimo. Não, não, com certeza, é isso que eu falo. A gente não conhece, a gente não sabe por que está pagando, né? A gente não sabe por que está pagando aquele valor, por que se paga um valor tão alto. Não sabemos. E aí achamos que não vale a pena. Como se fosse um vestuário. Por que a gente paga um tênis tão caro? Pela qualidade, por alguma coisa que ele oferece. Né? Isso a gente sabe porque é nosso dia a dia, mas quando a gente não bebia o vinho, a gente não sabia. E brasileiro está acostumado com cerveja. Sim. Né? E a cerveja do brasileiro, assim, gelada e barata. Não é? E depois que eu comecei a estudar vinho e aprender, até sobre cerveja e sobre vodka, eu aprendi um pouco. Olha aí. Uma coisa puxa a outra. Mas eu quero saber aqui, ó, voltando aqui um pouco na história. Em que momento ali você começou a degustar começou a beber esses outros vinhos, outros Carmené, começou a comprar os Carmené no Chile e ficou ali. Esse seu amigo que degustava vinhos mais suaves, Já não ele... bebe mais tinta. Foi uma evolução juntos de vocês, assim? Eu Ou você digo que foi e sim. ele foi atrás de você? Eu digo que sim, porque o que é que acontece? É, sempre saímos juntos. E isso eu coloco também minha parceira de vinho, né? Minha Jaqueline, parceira de vinho. Jaqueline. Olha lá aí. Tudo bem, querida? Minha Um assistente beijo. técnica aqui, ó, né? Então, assim, minha parceira sempre comigo. Se tá ruim, vamos beber. Se tá bom, vamos beber. Certo. Incentiva, né? Como ela também gosta um pouquinho de culinária, arranja o vinho que arranja a comida. Né? Arranja o vinho que arranja a comida. Tá quase parecido com a casa de Marcos lá do curso. Entendi. Né? Então, ele com a esposa dele, somos casais amigos, sempre saímos juntos. Né? Então acaba dizendo, rapaz, esse vinho eu não vou beber mais não. Esse vinho não é bom, esse vinho não presta, não vou beber isso não é mais vinho. Ela, então, se você colocar aí, eu bebo. Pronto. E aí acabou também, ele não segue com tanto afinco, não teve essa apreciação toda como eu tive, né? Mas não vejo mais ele beber vinho suave. Perfeito. Né? Pelo menos aí virou meu pupilo. E aí, em que momento, assim, você viu essa necessidade? Você começou, ou realmente veio de dentro em que momento veio essa curiosidade mesmo de aprender um pouco mais, assim? Porque até então você estava lá no seu Carmené do Chile e estava sendo feliz. Tava. Mas aí o que é que acontece? Eu via falar, né? Sempre. Harmonização. Depois a gente ouvia falar harmonização. Pessoas que bebem outros vinhos. A gente começava a chegar no mercado e via as uvas diferentes. Poucas, né? Em supermercado a gente não tem a variedade tão grande, mas umas 6 uvas. Comum. Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmené, Syrah. E às vezes um Pinot Noir de tinto. Né? Um Chardonnay e um Sauvignon Blanc. É o que a gente mais vê nos mercados. Mercados atacadista, varejista. Só que aí eu gosto de ter a curiosidade de conhecimento, né? E aí eu comecei a chegar no YouTube por alguma curiosidade, coloquei sobre vinho, sobre a uva. E aí quando você vai abrindo no YouTube, assistindo alguns vídeos, depois o próprio YouTube lhe recomenda outros vinhos, outros itens, outros artigos, outros vídeos sobre o mesmo assunto. Sim. Pronto. E aí, como eu comecei a identificar que existia as diferenças, por que seco, por que aquele doce, por que uvas diferentes, aí veio aquela bateria de vídeos para assistir, de canais que nos davam instruções. Eu falei, não, rapaz, então eu não sei nada. Não sei nada. Vou começar a estudar. E isso acabava empolgando a gente. Né? E quando a gente empolgava, que a gente começava a comprar um vinho ou beber alguma coisa, a gente começava a identificar o que a gente assistia, o que a gente estudava, né? E posso lhe dizer com certeza, e depois eu vou comentar sobre isso, em termos de conhecimento,
existe um, um AM, um DM, né? Um antes da mentoria, um depois. Isso aí não tenha dúvida. Isso aí não tenha dúvida, né? Eu falo assim com toda a clareza possível, né? Porque a gente tinha um conhecimento antes, a gente buscava, mas sabe, a pe- quando assisti outros vídeos, inclusive eu tomei outros cursos, mas assim, parecia que passava o que eles queriam que você soubesse, o que era necessário, suficiente, né? O curso da mentoria, ele passa mais do que o suficiente. Ele passa o necessário para você saber muito. Então, a gente consegue identificar tantas coisas que a gente via porque em outros cursos não passava, não falava. Sabe, eu já fui professor, eu já dei aula de química, de física. E na faculdade, uma professora me disse uma vez: você não pode se preocupar ou não querer passar o conhecimento para o aluno. Você não pode querer guardar o conhecimento para você. Então, teve cursos que eu fiz, eu falo que eu lhe passei até o link, foi daquele canal, que assim, eu vou passar, mas não passo tudo. Somente isso aqui é suficiente para eles. Diferente do curso de mentoria. Giane passa coisas que eu falo, rapaz, eu não sabia que teria tanta coisa nesse curso. Tanta coisa minuciosa que se você colocar no Google, de direto assim não aparece. A não ser que você for ser bastante específico, né? E como eu falei para ele, assim, até porque eu sei que você vai me perguntar como é que eu conheci vocês. Sim, claro. Eu não lembro. Eu acredito que eu acredito que foi através da minha esposa. Eu tenho essa assim, porque como ela viu que eu comecei a gostar de vinho, né? Ela viu que eu comecei a me interessar realmente. Ela assim, por ver minha empolgação, quis me alimentar disso. Ela ainda dizia: "Olha, meu trabalho é só degustar. Você estuda e eu faço a parte prática." Eu falei: "Tudo bem, vamos para frente." Né? E aí eu acredito que ela ficava vendo no Instagram, achava alguma coisa interessante sobre vinho, mandava para mim. Ou um meme, ou um artigo, Entendi. ou algum link. E eu acho que em algum desses links, né, veio o vinho todo dia. Alguma coisa nossa, né? Veio. Uhum. E aí eu assisti e gostei do conteúdo, Entendi. né? Aí já E era. já. E assim, mais do que o conteúdo, Ana, mais do que o conteúdo, é a forma como vocês apresentam. A forma como você traz o conteúdo, como você faz a divulgação. Eu falei para ela aqui outro dia. É uma simplicidade imensa. É algo completamente natural, né? Então, assim, é como se vocês fossem de nosso convívio. Então, isso me trouxe muita confiança. Não transparece uma maquiagem, não transparece nada artificial, nada montado. Então, se você, pelo menos eu enxerguei dessa forma desde o início. Se você tiver que errar ao vivo, você vai errar ao vivo. Se Giane tiver que errar ao vivo, Giane vai errar. Não tem essa preocupação. Vocês não têm essa preocupação. Vocês têm preocupação de ser verdadeiros, Sim. né? Então, de transparecer ali a maior segurança, a maior eficácia possível de ser muito transparente. Então, esse jeito de vocês, assim, eu acho que me conquistou muito, me prendeu no canal de vocês, né? E eu fiquei naquela, como eu sempre disse, já tem duas turmas que eu não entro. Vou, penso, assisto todas aquelas jornadas que vocês fazem, mas não entro. Nessa última, aí a patroa foi lá e patrocinou, né? Me deu Entendi. de presente.
Mas aqui, e aí você entrou em contato com o conteúdo nosso, curtiu e não parou de assistir, né? Porque eu lembro que sempre a gente Não, começava uma live, tava o Jackson lá, logo no início a não, gente não estava ali parei esperando porque a live. não parei porque é contagiante. Vocês prendem a gente, mas principalmente, na minha opinião, pode ser que cada um tenha uma forma de ser preso, né? Mas pela Certo, transparência de vocês. E entendi. durante o curso, mais ainda, Aham. né? Durante o curso, mais ainda. E, por exemplo, aqui, eu tô ao vivo com você e antes dessa live não teve nada a dizer. Olha, eu vou lhe perguntar isso, você vai me responder. Não teve. Eu estou Sim, muito claro e você me deixando muito à vontade para eu falar realmente o que eu penso, claro, né? Então, isso é importante. com A certeza. transparência, a forma como vocês falam. Eu assisti a live de vocês, você em casa, Diane em casa, parecia que estava do meu lado. A forma com que vocês se expressavam. Vocês não tinham preocupação de esconder conhecimento, mesmo sendo aquelas lives gratuitas, né? A gente perguntava, vocês respondiam, claro, dentro do escopo, dentro do horário, do que se propôs, a aula estava sendo proposta, vocês respondiam, Sim, né? Então você não tinha essa preocupação de dizer, não vou responder porque isso aqui tem na minha aula, isso aqui tem no curso. Não. Então você não tinha essa preocupação, você tinha a preocupação de convencer a gente da importância, da qualidade do curso de mentoria e também de nos dar conhecimento, porque eu tenho certeza que se eu ficasse 15 anos aqui na jornada, eu ia continuar e vocês iam ter a mesma educação e a mesma boa vontade de tirar minhas dúvidas, de passar conhecimento, né? sim, com Então, certeza. isso para mim foi maravilhoso, né? Para adentrar no curso de vocês e, e para aprimorar o meu conhecimento. Eu acho que está sendo muito válido, é bem puxadinho o curso. Vocês falam, é iniciante, se Não, iniciante estudar. Isso é não, bom. eu falo que é do básico ao avançado. É, mas é Inici- bom. Para a Iniciante pessoa que pode quer fazer, conhecimento, claro, né? Lógico, iniciante pode fazer, mas assim, é do básico ao avançado. Não é um curso exatamente específico 100 passos, o outro que a gente lançou, né? Então, tipo, 100 passos não, 100 passos é para ouviu, Débora? iniciante. Agora, Sim, esse realmente, ele vai do básico ao avançado mesmo, ele é vai, então. puxadinho. Graças a Deus, chega no início, pensa que vai ser um pouquinho facinho, depois não é que é difícil, é que é muito conteúdo. E é importante, ou seja, a gente aprende muito. Não aprende só como eu falei para você, fiz 3 cursos separados anteriormente, mas o que eu já vi, eu acredito que eu fiz 25% do curso de mentoria. Foi mais do que os 100% dos 3 cursos que eu assisti antes. Entendi. Agora eu fiquei curiosa no negócio assim. Diga. Você começou a assistir a gente, começou a assistir a várias outras pessoas também, fez outros 3 cursos antes de fazer o nosso, né? Não, vou fazer isso aqui, vou fazer mentoria não, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui e tudo mais. E mesmo assim ainda não fez o nosso, foi a esposa aí, ó, que fez. O que que estava impedindo o Jackson de entrar numa turma da mentoria? Ah, pronto, vamos lá. Esses 3 cursos que eu fiz foi antes de eu começar a assistir vocês. Ah, tá bom, tudo bem, já fico mais Assim, tranquila, já fico mais. foi, assim. E a gente no início, a gente, como eu falei, fez 3. Como a gente não tinha conhecimento no mundo do vinho, achamos que esses 3 que nós fizemos nos deixou expert, ok? Achamos. E aí a gente começou a assistir a live, né? As suas lives, a jornada, você, Jane, e tinha uns comentários de Diane e com você também, assim, de muita informação que a gente via. Rapaz, eu não vi isso. Conteúdos que vocês comentavam, pergunte ao sommelier, né? Dia disso. Então tinha comentários que eram feitos, né? Que eu falo, não é possível, eu não vi isso. Se isso está falando numa discussão que, tudo bem, é uma live que é gratuita, é aberta para todos, né? Eu não vi isso. Eu comecei a ficar com dúvidas. E aí eu pensei, rapaz, aí veio o primeiro curso, aí eu vou ser sincero, aí tinha um valor, eu falei, rapaz, esse valor tá puxado.
E aí não dava, estava apertado, pandemia, Sim, né? sim. Mas assim, a vontade de tomar o curso sempre consegui, sempre queria. Aham, Na aham. terceira vez, e outra coisa, rapaz, aquela clareza com que vocês deixam naquela última aula do que é o curso, valor do curso, ninguém pode dizer contrário, muito claro. Então aquilo também me traz segurança. Vocês é bem claro, é isso, é isso, é isso, tanto é tanto, o valor é X, tem direito a isso, isso e isso. Uma clareza, uma transparência imensa. Na terceira vez, que vocês estavam na turma 7, foi que ela falou, não, você quer, eu vou pagar. Porque eu estava com receio. Você quer, eu vou pagar. Eu falei, então, você vai me patrocinar, eu quero tomar esse curso. E ela falou, pô, eu quero tomar, mas estou sempre, pô, tô apertado, tá apertado, não tem como. Ela falou, não, vamos fazer um esforço e eu vou te dar de presente. Eu falei, poxa, então ótimo, eu vou adorar, né? Então, assim, os 3 cursos que eu tomei, que era dividido, se somar os 3 é mais caro do que a mentoria. Hum, Você me entende? Aí que eu vi que os 3 que eu tomei que era caro. Entendeu? Porque eram 3 cursos divididos em assuntos específicos. História do vinho, vinhos do Brasil e harmonização. entendi. Cada um tinha um preço. Quando juntasse os 3, saia mais caro que a mentoria. E eu, com 25% de curso assistido do mentoria, já vi que eu já vi mais coisa do que nos 3 cursos que eu assisti. Caramba, Jackson, Então, uau! isso aí com a maior sinceridade possível, Que né? A maior relato. sinceridade possível. Então, assim, eu fico muito feliz, fico alegre por estar no curso, por estar aprendendo. Sei que tenho muito mais a aprender ainda daqui até lá. Amo as aulas ao vivo, né? As degustações, então são que não tinha isso. Eu, quando comecei a assistir isso aí com o Gianni, eu senti falta nisso no outro. Eu falei, não é possível. Não E como eu tinha falei para essa a parte da Gianni, as aulas degustação, né? Era não só tinha teoria, né? degustação, não tinha aula ao vivo. E outra, assim, as aulas que o Gianni faz, até as gravadas, como eu falei para ele, parece que são ao vivo. A forma como ele apresenta, aquele quadradozinho com ele ali em cima, a forma como que ele fala, como ele apresenta, parece que são todas 100% ao vivo, né? Então achei, para mim está sendo mais do que uma surpresa, mais do que uma surpresa positiva. E ele fica pequenininho, né? E as imagens são grandes. A gente fez questão de colocar as imagens bem grandes também para que vocês conseguissem viajar, na verdade, né? Assim, Sim, sim, não. dentro daquilo que ele estava falando, né? Assim, a gente se preocupa bastante com as imagens para que vocês realmente conseguissem enxergar as coisas, né? Porque é muito fácil a gente ficar falando, 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 mas sem a gente visualizar. Quando a gente visualiza, fica muito mais, Não muito fica mais claro cansativo. pra gente. É, É, a exatamente. Fica aula de gostoso vocês de assistir, né? não fica cansativo. A gente vê que é muito conteúdo, mas a gente consegue acabar um módulo, querer ir para o outro, Sim. né? Aí às vezes eu me seguro, né? Eu assisto 2 aulas e falo, não, não vou para a terceira porque eu fico pensando, aí eu vou fazer uma maratona e não assimilo tudo. Entendi. Aí Aham, eu vou, repito, deixo para assistir as outra aula à tarde, ou à noite, ou no outro dia, aham, aham. né? Mas, e como eu falei também naquela aula ao vivo, né? Eu volto o assunto, porque eu quero realmente dominar o conteúdo. Então, eu assisto, comecei a fazer a prova, na 8ª questão eu vi que não estava bem para fazer a prova, voltei para assistir tudo de novo, né? Para ter uma consciência do que eu estava fazendo. Mas, para mim, hoje, eu chego nos lugares e enxergo de outra forma, né, o vinho. Eu ia O perguntar vinho, isso, como que tá hoje? Como que tá a sua relação com o vinhos vinho, hoje? Você chega no é, supermercado, olha aquela prateleira, o que que você pensa? o vinho hoje, para mim, é uma ciência, né? Então, às vezes, a gente chega.
no mercado, consegue identificar muitas coisas que a gente não identificava. Outro dia eu tinha, outro dia eu tinha para aqui, ó. Minha taça tá cheia, eu conversando, a da patroa já esvaziou. Pô, tá em desvantagem você que tá conversando comigo. Então, assim, outro dia eu ia comentar na aula, eu tinha um vinho Bordeaux, e Bordeaux. E aí eu abri lá com os amigos. E eu fiz rapaz, tem um vinho de Bordeaux, esse aqui é maravilhoso, é ótimo, é que não sei o quê, um vinho de 2011. Aí depois, quando eu comecei a assistir a aula, e teve essa discussão no último curso, na última tira dúvida com ele, eu falei, rapaz, esse meu Bordeaux era o mais simples, Mas tá valendo, é um sabe? Bordeaux. Tá valendo, era um Bordeaux, mas assim, era o mais simples, eu achando que era o top da galáxia. Mas Entendi. era o mais simples, ou seja, dentro daquela relação de Bordeaux. Então a gente consegue identificar hoje com mais precisão. Eu passo mais além do que é ser vinho bom, é você conseguir comprar o que lhe convém, o que você quer, o que você precisa. A gente consegue identificar. Hoje, se eu chego em um mercado, se eu chego em uma loja específica de vinho, eu não preciso tanto que o sommelier ou que o vendedor venha me dar palpite. Eu consigo já andar sozinho. Posso tirar uma dúvida ou outra para ele ter o conhecimento de estar ali todo dia vendendo o produto dele, Claro. né? Mas eu consigo andar sozinho. Eu acredito que hoje ele já não vai me enrolar. Se alguém quiser me enrolar, ó, esse vinho aqui, eu falei, pera aí, não é bem assim, né? Então, eu acredito nessa forma. Eu acho que eu chego nos restaurantes, já aprendi a tomar vinho em restaurante, né? Que antes a gente não chegava e não tomava vinho. Vinho é caro, né? Não vamos tomar vinho, né? Hoje eu já enxergo de outra forma. Como o Jane fala, tem vinho para todos os gostos, para todos os bolsos, né? Então a gente tenta, e a gente tendo o conhecimento, o aprendizado, a gente consegue fazer o meio termo, fazer o útil e o agradável para aquele momento, né? Então hoje a gente consegue já fazer, acredito que uma boa escolha. E hoje eu sou apaixonado por vinho, eu não faço questão de cerveja, não faço questão. Até esqueci a minha vodka, a minha caipirosca, né? Se tiver um vinho, eu vou tomar vinho sempre, se pudesse tomar todo dia, né? Sim, sei Mas bem. final de semana é certo, né? Muito bom. E como que você tá, você falou que está nessa descoberta, né, do escolher, né, que é tão importante quando a gente tem o conhecimento. Ninguém vai te enrolar mais, você não precisa de tanta ajuda, já segue sozinho, já escolhe sozinho. Mas assim, como que tá o Jackson nessa questão, duas perguntas, nessa questão da degustação, né, de realmente dessa degustação técnica, entender aquele vinho que você está degustando ali, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, qual foi a coisa mais importante, assim, dentro desse processo que você, até hoje, né, você assistiu, não sei, 25% do curso, qual foi até agora o que te encantou, assim, ou que te surpreendeu dentro do conteúdo? A, a primeira pergunta você falou sobre a degustação, né? Isso. Repete a primeira aí. A primeira pergunta Eu era sobre porque a não... degustação. Como que foi essa descoberta, assim, nessas aulas de degustação guiadas, né, que a Ah, gente tá, faz, que tá. você falou que Em não teve relação em ao outros curso. vídeos. Em Isso. relação ao curso. Pronto, Como que beleza. foi descobrir essa técnica passo a passo, devagarinho, ali, nas aulas Entendi, ao entendi, vivo? entendi. Olha, a descoberta da forma de degustar, dessas aulas de degustação, da aula de comparação, que eu achei algo maravilhoso, para mim foi excepcional. Por quê? A gente consegue abstrair conhecimento. A gente consegue abstrair o conhecimento daquele momento. Que sem aquilo, sem aquela instrução, sem aquele acompanhamento seu, do Diane, fazendo toda aquela ficha que nós fazemos, você percebe que o que você sabia era muito pouco.
Porque você não imagina que existe aquilo tudo. Não, não tem como cair do céu. Sabe? Você vai assistir uma aula no YouTube, você vai assistir um textozinho, mas eles são diretos. Não são tão específicos. E ali você consegue fazer, especificar o seu conhecimento, destrinchar, né? Por exemplo, você chega para poder ver uma questão de corpo, são cinco opções, né? E você está ali acompanhando, você que existe mu- muitas dúvidas, ou seja, é sinal que quando se tem dúvida é quando a gente está aprendendo, né? Então, tá mostrando que a gente realmente não entendia, não entendia. Por mínimos detalhes que seja, a gente não entendia sobre aquilo. Para mim, muitas coisas ali são novas. Intensidade não se falava, corpo não se falava, né? A única coisa que a gente se falava antes, tanino, porque é a primeira coisa que você sente, né? E acidez. O resto não se fala, a gente não se aprende. Já nessa aula de degustação, de comparação, a esmiuça tudo isso. Então você começa a olhar o vinho e começa a perceber que você pode classificá-lo em 10 condições possíveis. Então você olha o vinho hoje, eu particularmente aprendi muito com essas aulas de degustação. Para mim foi uma coisa inovadora. Eu não sabia que poderia ter esse tipo de aula, vou lhe ser sincero, não sabia. Até quando vocês divulgavam, eu não sabia que era dessa forma. Ah, vamos beber o vinho. Ah, vamos beber o vinho para ver como é. Mas esse ver como é. Eu não tinha noção que era essa expansão toda, né? Até porque os outros que eu tomei não tinha nada disso, nem aula de degustação tinha, né? Então eu não tinha, para mim foi um mundo, uma descoberta. A aula de degustação muito boa. Eu até ia falar com o Jânio, bota mais. Coloca mais. Eu tô até querendo assistir de novo, abrir de novo o vinho para assistir de novo. Tem Entendeu? Fazer de harmonização conta que estou agora, essa sabendo. semana aí, ó, para Tem, você. tem, com a harmonização, né? Aí, Isso, perfeito. isso. Eu espero, assim, ainda abrir mais os horizontes. E você me perguntou o que me Uhum. surpreendeu, é como eu te falo, Sim, dentro do conteúdo. dentro do conteúdo. Eu acho que o que me surpreendeu bastante foi o enriquecimento, a riqueza de conteúdo. Porque, sabe, superou as minhas expectativas. Legal. Porque são muitas informações que no início a gente pensa, poxa, para que tantas informações? Eu pensei, é muita informação, é denso. Mas quando eu cheguei, principalmente nessa aula, na prova da França, no quiz da França, e na tira a dúvida que a gente discutiu com o Diane, eu vi para que tanta informação. Porque é necessário, né? É necessário para que você consiga dominar o assunto, dominar o vinho, ter domínio do conhecimento. Então, ou seja, para você hoje discutir sobre um vinho da França, você saber realmente o que você tem na mão, se faz necessário todo aquele conteúdo, né? Então, assim, eu acho que mais me surpreendeu foi isso, a riqueza de conteúdo e, claro, a forma como vocês apresentam. Eu sempre vou pregar nisso aí, a clareza do que vocês apresentam o conteúdo. Vocês não estão preocupados somente quando vocês estão preocupados que a gente aprenda. Sim, sim. Assim, né? Vocês estão preocupados realmente que a gente aprenda. Eu acredito que quando eu dava aula, eu tinha esse senso, eu acredito que vocês têm o senso dos bons instrutores, dos bons professores, que é fazer com que o aluno realmente aprenda. Né? Vocês não estão preocupados se o aluno vai aprender de tal forma que vai chegar igual a vocês. Não, se for, que seja, Uhum. né? Mas que vocês estão preocupados que a gente aprenda. Então, Sim. assim, eu acho que isso me surpreendeu bastante. Perfeito, perfeito. Gente, lindo relato. Lindo demais, lindo demais. É,
A Daiane está falando aqui bem isso, preocupada com o que a gente aprende. A gente fala isso, né? Que a gente quer formar esse grupo de apreciadores de vinhos, que realmente, né, assim, que eu tive também muita dificuldade de escolher, né? Eu tive minha fase de não me entender nada, né? Assim, igual vocês, igual todo mundo que está começando, porque não é uma coisa que a gente nasce sabendo, não é igual a história de geografia que a gente vê na escola, é uma coisa diferente. E ao mesmo tempo a gente às vezes vê que é uma coisa longe, uma coisa mais elegante, tal, que talvez não seja para mim, fica com esse sentimento, mas não, gente, vinho super democrático e basta gostar para poder degustar, é fato, tá realmente conquistando aí os lares brasileiros cada dia mais. E eu acho que as pessoas realmente precisam passar por esse processo de conhecimento que é maravilhoso, porque quanto mais cedo você passar por esse processo de conhecimento, mais tempo você vai ter para aproveitar esse vinho. Tá aí, ó. Não, me fala aí, você passou por 2 turmas e não entrou na mentoria. Como seria se você tivesse entrado antes? Assim, você já estaria, ó. Olha, se eu tivesse entrado antes, com certeza eu já estava bem mais aprimorado. E digo uma Uhum. coisa para vocês. Se tivesse um mentoria 2, eu tinha feito, Ah, mas calma que né? vai, calma aí, que você fez 25% do curso. O que a gente tem para oferecer, você não pode entrar ainda. Então, Não, tem que estar com o certificado na mão agora para a etapa número 2, que a gente vai lançar em ah, breve, tá vendo você? inclusive. Não. Então, assim, eu já penso nisso. E eu digo uma coisa para você também, uma outra coisa que me instigou bastante. Vamos dizer assim, a mística, né? A mística, assim, dos outros tipos de vinho. Eu nunca fui fã de espumante. Nunca fui. Eu sou da época que eu tomava cerezê, Uhum, né? uhum. Minha Aquilo mãe para mim tomava era, também. quando eu era pequeno, eu era adolescente para ficar no início da minha, que eu fiquei adulto, era aquele cerezê que acho que todo mundo tomou, né? Sim. Aí eu nunca fui fã tão de espumante, nunca fui tão fã de vinho branco. Então, assim, Jane falava, olha, não pode ter o preconceito, né? Então, eu ainda tinha, quando entrei no curso do Mentorias. Nem quando eu entrei, não. Antes de eu começar a assistir a live de vocês. Eu aprendi a perder esses preconceitos depois que eu comecei a assistir a live de vocês. E quando eu entrei no curso, aí sim, eu deixei de ter esse preconceito quanto aos espumantes, quanto aos vinhos brancos, porque você começa também a saber bebê-los. Eu acho que tudo é saber degustar, é saber consumir, é saber beber. Porque se você pega um espumante e faz uma harmonização terrível, vai colocar a culpa no espumante. Vai colocar a culpa no vinho branco como no vinho tinto. Então, eu aprendi a beber o espumante, eu aprendi a beber o vinho branco. Eu aprendi a beber o vinho licoroso, Ah! né? Então, hoje, eu escolho os momentos para beber cada um das bebidas, cada um dos tipos de vinho, né? Então, assim, para mim, e me criou também, assim, interesse, curiosidade em experimentar, sei lá, quem sabe, um tocar, um salté. Eu tenho essa Aham. vontade. Já bateu depois do curso, já bateu essa vontade, um barolo. Quem sabe quebrar um pouquinho ali, um cofrinho, vou comprar esse aí para poder, né, fazer uma média com a patroa, Isso aí. né? Então, assim, a Vai gente chegar o dia do aprende, Barolo. vai, vai. A gente aprender a desmistificar isso aí. O vinho branco, o tinto, o espumante, tudo são excelentes. A gente aprende a saber a ocasião, o momento, aquela ideia realmente, o vinho bom é o vinho que você gosta, o vinho que você gosta é o bom. Na minha opinião, é o vinho que lhe faz bem, né? Mas quando você une, né, o que você gosta, o vinho que lhe faz bem, com o prato ideal, com o momento ideal, com a ocasião ideal, ele fica não bom, ele fica maravilhoso, Fica perfeito. né? Então, fica perfeito. Então, assim, eu vou nessa filosofia,
né? O vinho bom, o pessoal fala, o vinho bom é o que você gosta, o que você gosta é vinho bom. Claro, é o que você sabe, é o que você tem conhecimento. Mas quando você começa a aprimorar, quando você começa a desenvolver sua mente, você vê que às vezes o que você gosta não é. Pode ser melhor, vou dizer assim. Ele pode ficar melhor, né? E às vezes o que você não gosta pode ser tão bom quanto esse. Sim, Não é isso? sim. Então, assim, eu falo, a gente tem o costume de pegar quem vai começar, sempre pegar o primeiro vinho do mercado, o que mais tem é o Cabernet Sauvignon. Só vai, não gostei. Eu falo, você não gostou, é normal. É um vinho mais puxado, um vinho mais pesado. Tomei puro, não harmonizou com nada, né? Aí, claro, você pode não gostar tanto, mas aprenda a beber o vinho, aprenda a degustar, aprenda a fazer a harmonização, a ocasião certa, momento certo. Tem vinho para todos os momentos e tem vinho para todos os bolsos, né? Então, quando você aprende, eu tô aqui tomando um Pinot Noir que eu nunca fui tão fã, como eu falei lá, mas hoje eu gosto. Eu gosto do Pinot Noir, aprendi a apreciar, né? A minha esposa tem um gosto de vinho mais frutado, né? Eu já gosto um pouquinho mais barricado. A gente vai, ela gosta muito de um Merlot. Eu já sei os vinhos, eu compro os vinhos, as garrafas, ela, eu gosto desse. Aí eu compro de novo, sem falar, ela, gostei mais desse. Então já sei mais ou menos o gosto dela, né? Ela já gosta mais de um Merlot, de um Carmenet, um Pinot Noir. Eu já gosto mais de um Syrah, Uhum. né? Eu adorei o Cabernet Franc da aula. Aí, eu nunca tinha tomado Cabernet Franc. Na Entendi. aula que a gente fez aqui, a última aula de comparação, eu amei. Amei a aula, né? Então, assim, e amei o vinho. Tinha uma outra impressão do Cabernet Franc. Tinha uma Entendi. outra impressão. Eu nem me arriscava a comprar, Ah, para você ter uma ideia. Eu nem me uhum. arriscava a comprar. Hoje eu posso comprar tranquilamente e saber qual o tipo que eu quero, né? Então, eu acho que isso para mim é maravilhoso. Tinha uma colega que falava, rapaz, você gosta tanto de vinho, por que você não abre uma loja de vinho? Porque eu sou de família de comerciante, né? Pois é, também quero saber isso aí, me conta. De bomboniere, Ah, né? aham, De doce. aham. E aí eu falei para ela, minha amiga chama até Helen, e aí eu falei para ela, rapaz, eu vou pensar. Eu abro, começo a vender online, se eu não vender, eu bebo tudo aqui, mais a patroa, né? Não tem problema, a validade não vai ser problema. E até comecei, fiz uma loja virtual, aí dei vinhos, né? Comecei a divulgar, vender para os amigos mais próximos, oferecer, né? E aí depois que veio o curso mentoria, eu falei, opa, eu falei que vou parar. Vou parar porque eu tenho que melhorar isso aí, né? Eu tenho que aprimorar mais, eu tenho que profissionalizar mais um pouco, né? Para que eu possa oferecer um serviço de melhor qualidade. Então, assim, o que estava iniciando deu uma pausa. Vou terminar o curso, né? Abriu muito minha mente, meus horizontes, para que eu possa aprimorar isso aí. Assim, eu não tenho um interesse de ter essa lojinha, a princípio, como prioridade. Eu tenho como hobby, Entendi. como, né, um hobby para mim, mas eu quero ter esse hobby com segurança, né? Aí eu falei, comecei o curso, eu falei, opa, peraí, minha lojinha tá um negócio meio estranho. Vou terminar esse curso primeiro, depois eu vou pegar o que eu aprendi no curso e aplicar um pouco nessa lojinha virtual aí, que é mais um hobby mesmo, uma diversão. A princípio, né? E ter um hobby, uma diversão, uma renda extra de alguma forma, e de outra forma ainda, uma forma de ajudar outras pessoas, né? Porque todo esse Sim, conhecimento que você tem, assim, é aquilo que você mesmo estava falando. Você agora pode passar para outras pessoas, pode passar para frente também, né? Então, a isso, ideia é essa. E passar com mais segurança. Então, quando eu sim. falo que eu comecei a entrar no curso de mentoria e eu dei uma pausa, é porque eu vi, não, eu preciso passar com mais segurança. Então, esse curso de mentoria, ele vai me trazer mais segurança, vai me trazer mais conhecimento, o que eu acho que eu ainda preciso, né? Então, eu quero oferecer um serviço, por mais que seja um hobby, como eu dizia aqui, não, pelo menos pagar os vinhos que eu bebo. Por mais que seja hobby, mas eu quero oferecer com qualidade,
Eu quero oferecer de forma que a pessoa fique satisfeita, que a pessoa também tenha segurança no que eu estou oferecendo, né? Então, assim, quando eu comecei a tomar o curso, eu falei, opa, então não estou com essa segurança toda, não. Não estou com esse. Vou aprimorar o curso. Vou estudar para que eu possa sair daqui melhor. Uhum. E é interessante você estar falando isso, assim, teve uma vez que eu estava conversando com um aluno, assim, numa live com um aluno, e, gente, eu não esqueço, assim, às vezes acontece vocês têm uma visão, assim, de que a gente aqui do outro lado jamais imaginaria, tipo, jamais imaginaria. E aí ele estava contando que ele fazia, ao contrário de você, que é jovem, né, no mundo dos vinhos, digamos assim, começou há 3, 4 anos atrás, ele já tinha uma confraria há 25 anos. Então é muito tempo de confraria. Ele é conhecido na cidade, a confraria dele é conhecida na cidade dele, que é uma cidade muito pequenininha, lá no sul e tudo mais. E ele falou para mim, assim, que quando que ele achava, e ele nunca tinha estudado, mas o que ele achava que ele sabia, o que ele tinha que adquirido de conhecimento durante todos esses anos era o suficiente, era mais do que realmente o suficiente, né, para ele. E aí, não sei por que, caiu no nosso conteúdo e tudo mais, e começou a assistir o conteúdo e resolveu entrar na mentoria, deu voto de confiança lá e resolveu entrar na mentoria. E o que mais foi difícil para ele, olha só que doideira, o que mais foi difícil para ele foi aceitar o fato de que ele não sabia nada. De que ele, quando começou a ver realmente conteúdo, ele falou assim, gente, eu não sei nada. E isso foi muito difícil para ele aceitar. E aí ele falou, parou e pensou assim, não, agora eu tenho que olhar esse curso, tipo, vou zerar minha cabeça como se eu não soubesse nada, vou zerar minha cabeça, vou realmente botar as sandalinhas ali da humildade, vou receber esse conteúdo da melhor forma possível, assim. E eu jamais imaginei que isso poderia acontecer com algum aluno, assim, sabe? Ter essa dificuldade realmente de falar assim, não, de admitir, né? Realmente, não, olha, eu não sei nada, né? Assim. E bacana você falando assim, um pouco parecido, porque você já tinha passado por 3 cursos diferentes e falou que, poxa, passei por isso tudo aqui, mesmo assim, não tô entendendo ali o que eles estão falando ali na live e tal, né? Então, também veio de coração aberto para receber todo esse conhecimento. É um rapaz extremamente estudioso, dá para ver, assim, a sua alegria realmente em receber esse conteúdo, em curtir tá curtindo realmente esse estudo. E o melhor de tudo, não só tá só estudando a teoria, como tá levando isso para a prática também, fazendo compra, ajudando a esposa, né? Fazendo aquela harmonização, já tem o objetivo de ajudar outras pessoas no futuro com o seu negócio. Então, Jackson, muito legal mesmo, assim, a sua história nesse mundo que tá só começando. Eu tô vendo aí que tá só comecinho. Tem muito mais aí para vir, né? Não, com certeza. Assim, parece mesmo, né? Porque às vezes a gente se frustra um pouco, pode também ter acontecido com ele. Poxa, eu acho que sabia. A gente achava que sabia. Porque, assim, o nosso Brasil, nós não temos uma cultura tão forte em vinhos. Então, a gente tem um ciclo à nossa volta de amigos, de pessoas que não consomem vinho tanto, ou que consomem por consumir. Você abrange um pouquinho mais de conhecimento, então você, poxa, eu sei. Né? Aí você se coloca, eu sei porque A, B e C não sabe. Então, isso se torna você com um grande conhecimento. Quando você entra no curso do mentoria, você aprende, já eu falo assim, desde a sua jornada, né, no mundo aos vinhos, até entrando no curso de mentoria, você aprende que realmente você não tinha o conhecimento. O que você sabia é porque muitos não sabem nada. Assim, não sabe porque não é nossa cultura. Nossa cultura é de cerveja, mas muitos não sabem por conta disso. E aí você, realmente eu não sabia. E é muito conteúdo, muita informação, e eu digo para você, agregou outras coisas para a gente.
né? Porque a pessoa que busca conhecimento, busca se engrandecer com isso, ela acaba esmiuçando. E você vê, a gente vai tirar as dúvidas, o Gianni se propõe a responder durante o curso, né? De forma tranquila, né? Ele não tem medo de pergunta, porque não tem proibição de perguntas, então a gente fica à vontade. Se eu levantar a mão 10 vezes, você vai me dar a voz 10 vezes, não é isso? Então, assim, a gente vai, mas de 8 às 9h30. Mas só acaba que não tem mais pergunta. Então, se eu levantar 10, 15, 20 vezes, é me dada a palavra 10, 15, 20 vezes. E as respostas são bem claras. Eu chamei outro dia de enciclopédia, né? Porque o conhecimento dele é fora do normal, viu? Fora do normal, até perguntar quantos idiomas ele fala, mas o conhecimento dele é fora do normal. Então, juntou você e ele também, uma pessoa de um conhecimento muito grande, né? Então, assim, pra gente, eu acho que é o A e o B, vocês dois, né? O X e o Y, né? Então, harmonizaram perfeitamente o jeito dele com o seu, une os conhecimentos, e para a gente é uma alegria muito grande, porque eu estou muito satisfeito com o curso, e indico para qualquer pessoa. Estou feliz por ter entrado, né? Assim, sabe aquela felicidade por você ter acertado em algo? Eu estou e tenho certeza que vou aprender muito mais e se puder, eu indico para qualquer pessoa, né? Tá ajudando bastante. Minha parceira aqui, a patroa incentiva sempre, né? Então, já é minha parceira de taça. Então, hoje a gente fica até meio chato às vezes. É uma taça para um branco, uma taça para o espumante, é uma taça para o vinho tinto. Hoje, depois do curso, eu já escolho uma taça por Pinot Noir, uma taça por Syrah, né? Então, assim, porque essa taça, eu sabia que era taça para o tinto ou taça para o branco. Mas eu tinha uma taça aqui em casa diferente. E aí, quando eu comprei, na época, a pessoa me disse, taça para vinho branco. E na caixa vem vinho branco. Falei, mas rapaz, que taça diferente. Parece uma taça da Borgonha menorzinha. Falei, que taça diferente. É para vinho branco desse tamanho. Não é. Aí tá bom. Deixava ela lá, ficava tomando. Aí depois, em uma aula, que o Gianni fala, mas essa taça é recomendada para um Chardonnay barricado. Aí ele explica por quê. Falei, olha, eu tenho essa taça, né? Então a gente começa também a descobrir que não existe taça só para o vinho branco. Existe taça para um vinho branco que é recomendada para um Chardonnay desse tipo, que é recomendada para um Sauvignon Blanc. Existe uma taça que é mais direcionada para um Pinot Noir, é mais direcionada para um Cabernet, né? Então a gente também, aí para você ver, detalhes de informação, detalhes de conhecimento que a gente não tinha antes. Então isso enriquece a gente e nos faz beber com mais prazer, né? Nos faz beber com mais prazer. Gustar com mais prazer, né? Então, assim, tá ouvindo? A gente não tá lhe ouvindo. Ficaria com você aqui, já que são mais umas 2, 3 horas aqui conversando, até meia-noite conversando com você. Mas daqui a 2 minutos a gente começa a live com o Diane. Show, e eu vou estar Então, lá. Eu já vou entrar lá. vou me despedir aqui e agradecer Valeu, um imensamente pela abraço. sua participação, tá? Adorei Obrigado conversar você. com você, foi muito bacana mesmo. Muito obrigada, parabéns. Aproveite todo Obrigado. esse conhecimento, leve para frente para as outras pessoas, porque, como você falou mesmo, conhecimento a gente não guarda, a gente contribui e compartilha. Gente, um beijo, muito Valeu, obrigada. Um obrigado, beijo, viu, Ana? Daiane. Um beijo, Tchau. tchau.